Oi pessoal, nessa videoaula nós vamos relembrar os conteúdos que nós vimos no quarto bimestre, ok? Nós começamos o bimestre falando sobre regência. A primeira regência que nós vimos foi regência verbal, que é aquela relação que se estabelece entre os verbos e os termos que os complementam, que no caso são os objetos, né? Direto e indireto, ou os termos que os caracterizam, que são os adjuntos adverbiais. Assim, o verbo é o termo regente, que estabelece uma relação com o seu complemento, que é o termo regido, através do uso ou não de uma preposição. A gente falou lá na videoaula, quando a gente estudou regência verbal, que o termo regente é aquele que pede um complemento e o termo regido é aquele que se apresenta e diz: estou aqui para ser o seu complemento. Vimos que há alguns verbos com mais de uma regência. A preposição nela é tão importante que muitas vezes um único verbo ele pode ser regido por preposições diferentes para indicar significados diferentes. Se ele é regido por preposição, ele tem um significado. Se ele é regido por outro significado, ou de repente, se em um caso ele pode ser regido por preposição e em outro não ser regido por preposição. Regência verbal é aquele assunto que a gente tem que ir estudando aos poucos, porque varia de verbo a verbo. É claro que a gente tem alguns grupos de verbos que se encaixam, né, seguem o mesmo modelo e outros seguem outro modelo, mas a gente precisa ir aos poucos estudando verbos a verbos. E nós vimos alguns na videoaula lá, quando a gente estudou esse assunto, e no livro eles estão registrados, ok? Temos regência nominal, que é o nome da relação existente entre um nome, que pode ser um substantivo, um adjetivo ou advérbio, e os termos regidos por esse nome. Essa relação sempre intermediada por uma preposição. Chegamos à colocação pronominal, né, que é a posição que os pronomes pessoais oblíquos átonos ocupam na frase em relação ao verbo. Vimos que ele pode vir antes, no meio ou depois. E vimos também que essa posição não depende do nosso gosto. Eu prefiro colocar antes, eu prefiro colocar no meio, acho mais bonitinho no final. Vimos que não funciona dessa forma, que existem regras, né? Vimos as palavras ímãs que atraem, né, o pronome para perto delas, e assim a posição vai se modificando do pronome em relação ao verbo. E vimos aí os três nomes, né, de acordo com a posição do pronome em relação ao verbo. Vimos que se o pronome estiver antes do verbo, qual é a colocação pronominal? Próclise. Se o pronome estiver ali no meio do verbo, né, o verbo literalmente se divide, tem os hífens, né, com o uso dos hífens, e o pronome está no meio, mesóclise. Já se o pronome estiver depois do verbo, ênclise. Vimos o uso do acento grave, que ele é usado quando acontece o fenômeno da crase. Vimos muito sobre isso. Observem que eu falei exatamente como eu expliquei na videoaula. O nome do acento não é crase. O nome do acento é acento grave. Nós temos agudo, circunflexo e acento grave, que é o agudo ao contrário, né? É para trás. O nome do acento é grave. O fenômeno que acontece é crase. Aí acontece o fenômeno da crase e a gente usa o acento grave. E aí a gente usa antes de palavras femininas, quando acompanham verbos que indicam destino, como ir, voltar e vir, nas locuções adverbiais prepositivas e conjuntivas, como essas aí: à medida que, à noite, à tarde, às pressas, às vezes, em frente à moda de. Antes da locução à moda de, mesmo que ela esteja subentendida, ela não está ali escrito, mas a gente entende que aquele sentido ali é de a moda de. E na indicação de horas, antes, né, das horas, a gente utiliza o acento grave. E já não se usa
antes de palavras masculinas, antes de verbos que não indiquem destino, antes de pronomes pessoais do caso reto, né, eu, tu, ele, nós, nós, eles, e também dos pessoais do caso oblíquo, me, mim, comigo, te, ti, contigo, se, o e lhe, antes de pronomes demonstrativos, isso, esse, este, esta e essa, e entre palavras repetidas, cara a cara, gota a gota, ponto a ponto. A gente costuma ver muito, né, acento grave aí, nesses azinhos aí, entre as palavras repetidas. Não deve ser usado, ok? A gente viu que o acento grave, né, acontece o fenômeno da crase quando o A se junta com outro A, mas esse outro A, ele pode ser sozinho, mas ele pode ser também aí o A dos pronomes relativos, né, ou dos pronomes demonstrativos, aquele, aquela. Por isso a gente vê às vezes aquela com acento grave, né, indicando que aconteceu o fenômeno da crase. Não é simplesmente no A, ok? Nós vimos isso, eu estou reforçando. E a gente aí viu também as orações subordinadas. A gente fechou, né? Foi um assunto que a gente começou lá no 8º ano e a gente fez aí uma revisão nesse 9º ano. Nesse 4º bimestre a gente ainda falou sobre elas, né? Orações subordinadas, que podem ser substantivas, adverbiais ou adjetivas. As substantivas são aquelas que exercem a mesma função de substantivo na estrutura do período. E aí a gente tem os 6 tipos possíveis: subjetiva, objetiva direta, objetiva indireta, predicativa, completiva nominal e apositiva. É aquele caso que a gente olha para a principal, não tem objeto direto, então significa que o objeto direto está na subordinada que vem após. E aí ela vai ser oração subordinada, substantiva, objetiva direta. A gente olha para a principal e não tem sujeito, então significa que o sujeito está na subordinada. Oração subordinada, substantiva, subjetiva. E por aí vai. Já as adverbiais, elas se encaixam na principal funcionando como um adjunto adverbial. Causal, comparativa, condicional. Consecutiva, concessiva e conformativa. 6 com a letra C. Final, proporcional e temporal. E fechamos, eu até comentei que a Daniela, a autora lá do livro, que a gente estuda, ela foi bem legal. Que quando a gente já estava esgotada, achando que nunca ia chegar ao fim de tanta oração subordinada, ela deixou as adjetivas para o final, que era para fechar com chave de ouro. São apenas 2 tipos, né? São aquelas que exercem a função do adjetivo e podem ser explicativa ou restritiva. Explicativa sempre demarcada por vírgula e restritiva não. Aí, revisão total das orações subordinadas. E eu só reforço o seguinte. Primeiro passo, saber os nomes, né? Se você não souber os nomes, você não vai conseguir localizá-los. Você não acha uma coisa que você não sabe o que você está procurando. Você tem que saber pelo menos o que você está procurando. E criar uma ordem. Falei muito sobre isso. Cada um criar a sua própria ordem. Eu coloquei aí a minha ordem, que eu sempre criei para mim. Que são muitos nomes realmente para a gente guardar. Temos 6 nas substantivas, 9 nas adverbiais, mais 2 nas adjetivas, muito nome. Mas então, crie uma ordem. Ah, eu preferia essa daí, mas não, eu prefiro começar pela positiva. E aí, se você listar e você estiver diante de um período composto por subordinação e você souber, não, peraí, deixa eu ver se é subjetivo. Não, não é. Deixa eu ver se é objetivo indireta. Não, não é. Você vai na ordem procurando até que você encontra realmente a que você precisa classificar, para você classificar corretamente. Agora, se você não criar o seu próprio critério, fica difícil de encontrar. O último assunto do bimestre, que foi o assunto que a gente encerrou, uso do onde ou aonde. A diferença é simplesmente o azinho ali no início, né? Mas esse azinho faz uma grande diferença. O onde indica o lugar em que algo ou alguém está. O aonde também indica o lugar em que algo ou alguém está, mas é utilizado aí, né, para se relacionar
com verbos em que exigem a preposição a. Então, expressa a ideia de destino ou movimento. Se o verbo indicar destino ou movimento, a gente usa aonde. Se não indicar, for o verbo estático, a gente usa onde. Tem um outro jeitinho aí, né, que é substituir por para onde. Você tem, por exemplo, que preencher uma lacuna. E aí você tem as possibilidades. Onde ou aonde? Como irei preencher? Bom, se você conseguir colocar nessa lacuna para onde, você já sabe que ali você vai usar o aonde. Se o para onde não fizer sentido naquela lacuna, usa o onde. Ok, pessoal? Esses foram aí os assuntos que nós vimos, né, no quarto bimestre. Então, relembrados aí o assunto do quarto bimestre. Tchau, tchau, pessoal. Fiquem bem.